No Brasil está cristalizado o sistema de emendas para que o dinheiro que é do povo, que chega ao Estado por intermédio dos impostos, das contribuições, das taxas, das tarifas, chega aos municípios, aos estados, à União, o retorno desse dinheiro para que a sociedade seja beneficiada daquilo que o Estado arrecada, você tem alguns caminhos para que isso ocorra. O serviço público direto, mas também as emendas. E aos tipos de emenda. Tem a individual, tem aquela feita por comissões. E, além disso, você tem as emendas de bancada. Mas, sobretudo, as emendas individuais ganharam corpo quando desenvolveram um mecanismo chamado de RP9, emendas de relator, que depois foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Corretamente, o Supremo concluiu que aquele mecanismo feria princípios constitucionais. E é interessante notar quais princípios foram feridos no entendimento do Supremo pelas emendas de relator, para que se perceba que os argumentos da advocacia do Senado e da advocacia da Câmara, apresentados agora ao Supremo, tentam mostrar que as tais emendas PIX são diferentes na sua natureza das emendas de relator e que não ferem princípios constitucionais, princípios intocáveis, aquilo que chamam de cláusulas pétreas da Constituição. Ora, a conclusão do Supremo em relação às emendas de relator são irretocáveis. Por quê? As emendas de relator descumpriam ordens da Constituição. Porque a Constituição não pede, a Constituição determina que o uso de dinheiro público, seja nas ações diretas do Estado, Ministério da Saúde, ou Secretaria Estadual de Saúde, ou Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Educação, ou Secretarias de Educação, o Ministério dos Transportes, enfim, que cada centavo do dinheiro público deve ser utilizado com transparência. Quem pegou o dinheiro, para que pegou o dinheiro, onde foi usado o dinheiro, onde se pretende usar o dinheiro, como será a realização daquele projeto que recebeu aquele dinheiro. A Constituição exige também publicidade. É preciso que, pelos canais adequados, o povo possa saber que parlamentar pediu, quanto recebeu, para onde foi aquela grana, como foi usada aquela grana. E há um terceiro elemento que o Flávio Dino enfatizou na sua decisão sobre emendas PIX: possibilidade de fiscalização. E fiscalizar não é saber se o dinheiro chegou direitinho lá. Isso também, se não houve pedágio no caminho. Para que é a grana? Ah, para construir um hospital. Opa, vamos lá. Quem vai construir? Ah, é a prefeitura. Então o dinheiro federal foi para aquela prefeitura. Finalidade, construção de um hospital. Isso na emenda de relator.
Muito bem. Nós perdemos o sinal com o Cláudio Zaidan, vamos retomar para que o Zaidan possa concluir o tema de abertura do Acontece, pela metade ainda falando sobre as emendas PIX. Antes da volta do Zaidan, quero só agradecer a você que está conosco pelas nossas redes, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você que faz uso da transmissão em vídeo por outros canais, pelo Facebook, pelo Bandplay, também pelo nosso site. Diga, Zaidan. Tá me ouvindo? Sim, vamos lá. Desculpe interrompê-lo aí, Ronaldo. Imagina, vamos lá. Bom, mas então, o que aconteceu com as emendas de relator é que não havia publicidade, não havia transparência e não havia possibilidade de fiscalização. Não é? Isso não pode ocorrer, isso fere a Constituição. A Rosa Weber tomou essa decisão. Não, isso não pode, fere a Constituição. Não pode usar esse mecanismo. O que fizeram? Acataram? Sim, formalmente. Mas inventaram outro mecanismo. Que já havia, mas aí foi fortalecido. E virou o canal preferido. O mecanismo preferido. Emenda PIX. Como é que é isso? Você fica sabendo qual parlamentar pegou o dinheiro, porque ele sai do ministério. Porém, ele sai do ministério, mas não é dito em que ele será utilizado. Ora, isso é ridículo. Como é que você pega dinheiro público, envia para alguma prefeitura, para algum estado, mas não diz para quê? E por que é importante? Por duas razões óbvias. Primeiro, o dono do dinheiro, ou seja, o povo, tem de saber como o seu dinheiro é usado. Para que aquele dinheiro foi enviado para aquela prefeitura ou para aquele governo estadual. E aí um outro ponto fundamental. Fundamental. Por que aquela cidade e não a outra? Então, é fundamental que se explique, não, é que aquela cidade tem uma necessidade que precisa ser atendida urgentemente. Lá não tem escola. Lá não tem hospital público. As pessoas não têm um hospital público à disposição. Ou então, olha, a rodovia ali está estraçalhada. A produção daquele município ela não é escoada adequadamente, porque não tem estrada. A estrada está arrebentada, a ponte caiu. Essa explicação não é dada. Ninguém diz coisa alguma. Na emenda PIX, você não precisa dizer o que será feito com o dinheiro. Ora, se nos outros mecanismos há brechas tremendas para malfeitos, então o sujeito pega o dinheiro e manda para a prefeitura. Aí alguém vai lá e fala, mas espera aí, o prefeito dessa cidade é pai do deputado que mandou o dinheiro. A prefeita dessa cidade é irmã do deputado que mandou o dinheiro. Aconteceu com o Juscelino, o ministro. Mandou dinheiro para uma cidade cuja prefeita é sua irmã. E ainda com denúncias de que o dinheiro foi utilizado para melhorar a infraestrutura da região de sua fazenda, estradas, etc. Ora, se por mecanismos que já são tidos como convencionais e que não são contestados no Supremo, é possível usar mal o dinheiro público, e muitas vezes ninguém descobre, imagine então, sem precisar dizer para o quê, para onde vai,
Não para a cidade, mas para que obra, que projeto? Aquele dinheiro foi para uma escola? Não. Decidimos plantar árvores na praça em frente à casa do prefeito. Não pode. Esse dinheiro é do povo. Não pode ser usado como se fosse dinheiro dos parlamentares. E com o dinheiro do parlamentar ele faz o que bem entender. Ele pode gastar tudo em sorvete, em chocolate, em bala, em cerveja, em cinema. Pode rasgar, pôr fogo. É dele. Mas o dinheiro do povo, seu uso, exige muito cuidado, muito zelo, transparência, publicidade e, claro, publicidade acompanhada de possibilidade de fiscalização. Então, a emenda PIX cresceu, passou a ser sucessora das emendas de relator. Então chegaram 2 questionamentos ao Supremo, 2 ações. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E uma arguição de descumprimento de preceito fundamental impetrada pelo PSOL. Flávio Dino é o relator da história. E ele disse, olha, como está não pode. E aí o Flávio Dino não determinou, porque no caso das emendas de relator não tinha remédio. Não tinha remédio. Toda a lógica daquele mecanismo era viciada. Toda a lógica era de um sistema que feria a Constituição. Não havia remédio. Não tem emenda de relator. Acabou. O Flávio Dino enxergou que a situação das emendas PIX é uma situação que tem solução. Ou seja, já sabemos qual parlamentar pede o dinheiro e para onde o dinheiro vai. Opa! Porém, faltam 2 coisas essenciais. Determinar a priori como será usado o dinheiro, isso com transparência e publicidade. E aí, um ponto-chave: garantir a possibilidade de fiscalização, inclusive pelo Tribunal de Contas da União. O que tem de mais nisso? Ele está pedindo que a Constituição seja respeitada. E aí, o mecanismo pode ser utilizado. O que os parlamentares argumentam para a existência desse mecanismo? Ele agiliza, ele evita tramitações burocráticas. Porque, às vezes, se você não mandar logo o dinheiro, quando você mandar, aquilo já está defasado, o custo já é outro, já houve mais deterioração, já houve encarecimento do material que deve ser utilizado. E aí é preciso fazer aditivos, etc. O que o Flávio Dino diz é, tá bom, vamos manter o mecanismo ágil, mas é preciso dizer o que será feito com o dinheiro. Isso é elementar. E é preciso garantir a fiscalização. Não só a fiscalização para que se saiba se o dinheiro foi de fato para aquele projeto, para aquela obra, mas também a execução do projeto. Há projetos aprovados que nunca saíram do papel. E o dinheiro foi. Milhões. Cadê o dinheiro? A obra não foi realizada. Ou então, fizeram uma ponte, conforme prometido, mas fizeram com material vagabundo. E a ponte veio abaixo. Aquele dinheiro veio abaixo junto com a ponte. Espera aí, por que usaram material vagabundo?
Por que tal construtora foi a escolhida? Houve licitação? Ou foi uma escolha arbitrária? Ou o parlamentar chegou com a verba, trazendo a tiracolo a empreiteira? Tudo isso tem de ser fiscalizado. Que material é usado? Aquela escola que levantaram é a que está no projeto? Ou ela é 3 vezes menor do que a que estava no projeto e o resto do dinheiro sumiu? O hospital, que foi inaugurado, inclusive, tem placa com o nome do deputado e do prefeito. Só que o hospital, 2, 3 anos depois, não funciona. Por quê? Porque não tem equipamento. Pegaram uma casa ou construíram um prédio, colocaram lá hospital tal. Nome do deputado que conseguiu a verba. Nome do prefeito quando da inauguração. E o hospital funciona? Não. Não tem máquina, não tem leito, não tem nada. Cadê o dinheiro? É preciso fiscalizar. E os parlamentares ficaram malucos. O Supremo está se intrometendo, aliás, com a ajuda de jornalistas, que vem com esse mesmo papo furado de que é intromissão do Supremo no Congresso. Não é. Porque esse dinheiro não é do Congresso, não é do Supremo, não é do governo, é do povo. Então, se eles usam mecanismos que ferem as ordens, as determinações, as exigências constitucionais, cabe ao Supremo dizer, opa, isso aí não pode, fere a Constituição. Mas se há remédio, olha, tem um remédio. Façam isso e aí será de acordo com a Constituição. Não, estão se intrometendo. E aí vem as respostinhas, sempre misturando ignorância com malícia. Sempre. Sempre com doses cavalares de oportunismo. Aí vem o Rodrigo Pacheco e sugere que todas as emendas sejam impositivas. Isso é absurdo. Essa sugestão do Rodrigo Pacheco é estúpida. E mais, começam as movimentações. Ah, é? Então agora é assim? Nós não vamos perder o controle do orçamento. Então agora nós vamos colocar de vez o governo na parede. E não passa nada aqui se não liberar as emendas todas. Ou seja, estão tratando de algo que não é deles, é do povo. E querem argumentar que há intromissão indevida da corte, que diz o que é ou o que não é constitucional, quando ela diz que o mecanismo que o Congresso aprovou é inconstitucional. O que os advogados do Supremo, ou melhor, da Câmara e do Senado argumentam. E é incrível como desaparecem as desavenças quando o assunto é emenda. Rodrigo Pacheco e Lira se irmanam quando o assunto é emenda. E aí os advogados argumentam o quê? Não, é uma emenda constitucional e, portanto, o Supremo só pode vetá-la se ela ferir alguma cláusula pétrea da Constituição. Por isso, nós trouxemos aqui o retrospecto do que decidiu o Supremo a respeito das emendas de relator. Os problemas são os mesmos. As exigências constitucionais não cumpridas são as mesmas. Então, é corretíssimo que o Supremo enxergue os mesmos problemas e diga, não pode. Claro, a decisão do Dino vai para o plenário vai decidir. E pelo menos um ministro
o Gilmar Mendes, disse ontem ou anteontem, ele falou da reação nervosa do Congresso à decisão do Dino. A reação à decisão do Dino foi, como disse o Gilmar, nervosa, porque é fruto de incompreensão ou simplesmente uma atitude de rejeitar qualquer decisão que interfira nesse mecanismo, que não é o que eles preferem. O de preferência eram as emendas de relator. Ali era a casa do assinante, ou seja, que parlamentar pediu essa verba? O assinante, ou a assinante. Podia ter um Z, foi o Zorro, né, que pediu essa verba. Essa agora, os caras dizem, tá aqui, ó, foi o parlamentar tal. Mas para onde é o dinheiro? Surpresa. Pode ser para uma escola, pode ser para um hospital, pode ser para um lago perto da fazenda do prefeito. Então tem de dizer, cara. Tem de dizer para onde vai o dinheiro e por quê. Porque são mais de 5 mil municípios. Por que A recebeu e B não? Isso tem de ser explicado. E a explicação tem de ser razoável e legal. Então, é claro, essa reação nervosa, ela não é só nervosa, como disse o Gilmar Mendes. Ela é, de novo, ignorante, oportunista e maliciosa, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece.